da apelação, que obviamente o juiz julgou a ação improcedente, o pedido feito na ação improcedente. Olhem que frase interessante, né? Importante. O YouTube não fez prova de ter tentado criar um programa capaz de rastrear o filme do casal com outros ingredientes. Ingredientes é modo de falar, né? Para a sua localização, o que implica que está se omitindo ou, no mínimo, agindo passivamente, como se não lhe coubesse qualquer responsabilidade pelo impasse que coloca em xeque a eficácia da coisa julgada. Ou seja, o tribunal considerou que não havia prova suficiente de que o YouTube haveria tentado criar um programa para que houvesse efetivamente um filtro e que estas imagens e estes vídeos não ficassem replicados no YouTube, porque conforme o YouTube tirava, outras pessoas colocavam, tirava, outras pessoas colocavam, por isso a necessidade do filtro. E assim foi reiterada a determinação de exclusão dos vídeos. E determinada também pelo meio indireto, achei a decisão bastante interessante nesse sentido, a exclusão de acesso ao YouTube de usuários identificados, inclusive em lan houses. Portanto, pela via indireta, impediria novas postagens. Eu quero postar o filme da Daniela Sicarelli, não posto por quê? Porque se eu postar, eu não terei mais acesso ao YouTube. Essa foi a decisão do tribunal. Então, as pessoas teriam evitado as postagens para poder ter acesso ao YouTube, né? Multa diária foi mantida. Desde junho de 2007, sabem a quanto monta esta multa? Está lá na tela, aproximadamente 400 milhões de reais. Aproximadamente 160 milhões de euros. E esta multa está vigente. Foram interpostos recursos especiais pelo YouTube, por outros sites também, mas não foram sequer conhecidos, né, e alguns nem mesmo admitidos que subissem ao STJ. E nos agravos foi mantida a decisão, portanto, é coisa julgada. É coisa julgada. 160 milhões de euros, 80 milhões para cada um. Né? Nada mal, né? Nada mal. Pois bem. Vamos analisar os direitos da personalidade que foram violados e se foram efetivamente violados. Por isso que eu fiz aquela introdução, quem é Sicarelli, quem é o Renato Malzone, né? Para a gente poder analisar se existe ou não a violação. Mas do que falávamos ontem, e localizei um acórdão bastante interessante, que é esse acórdão relatado pela ministra Nancy Andrighi, publicado em 28 de 8 de 2012, que firmou o prazo de 24 horas para que o provedor Google remova a página como suspensão preventiva, sendo que o provedor depois realizará a verificação sobre o conteúdo para remoção permanente ou eventual reinserção, caso em que poderá tomar medidas contra o notificante. Efetivamente, uma decisão muito relevante, todos ali, ou a maior parte dos ministros declararam voto, e se trata de algo que é ali justificado. A velocidade extremamente rápida da internet deve corresponder à velocidade da suspensão do conteúdo, que no caso havia demorado 2 meses. E condenou o Google a pagar a indenização por essa demora de 2 meses. E recomenda ao acórdão que esse prazo de 24 horas para a retirada do conteúdo, quando há notificação, seja adotado. Né? Um acórdão recente, um acórdão interessante, né? E que mostra o pensamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do dever de remoção. O ministro Massamu Ueda, também voltando ao que falávamos ontem, faz uma confissão, diz: eu confesso. Lembram-se quando no final da noite de ontem nós comentávamos sobre o desconhecimento que imaginávamos tem os magistrados quando vão julgar causas referentes às violações, aos deveres de remoção, aos filtros, enfim, ou o dever de vigilância, né? Ele diz: confesso, a reincidência de temas envolvendo a informação em tempo real da internet
para quem ainda não está familiarizado, como eu, está me servindo de um curso de iniciação. Ainda estou um pouco defasado nos conhecimentos da informática. Então, imagine, um magistrado, não é? Está, e ele de uma franqueza, assim, elogiável, talvez poucos tivessem a coragem de ter esta franqueza num acordo, né, publicado do Superior Tribunal de Justiça. Ele disse: eu não entendo de informática, eu não entendo, portanto, de internet. Né? Aí as dificuldades de julgamento, né? E é o que dizemos ontem, se vem o provedor e diz: não tem como colocar o filtro para fiscalizar, né? Não tem como colocar. Né? Só que o desembargador Enio Zuliani no Tribunal de Justiça também foi muito, né, corajoso quando disse: não há prova suficiente de que foi tentado um outro software, um outro sistema, como ele diz, com outros ingredientes, para que não houvesse mais a reinserção do filme da Cicarelli. E por isso manteve a condenação. Né? Eu efetivamente tenho dúvidas aqui se o YouTube está teimando em não cumprir e este valor ele pensa de algum modo modificar. Não sei qual é a estratégia jurídica, porque não se encontra nada.